Autoconfiança. Acreditar em si mesmo. Eu sei que Deus não me daria um problema que eu não pudesse administrar, mas eu só gostaria que ele não confiasse tanto em mim. Madre Teresa de Calcutá. Como disse Madre Teresa, todos os desafios que vivemos nascem da confiança de Deus em nossa capacidade. Mesmo que achemos que ele confia em nós mais do que nós mesmos. Na verdade, o tamanho da nossa cruz está sempre de acordo com nossa capacidade de carregá-la. Agora, se Deus confia tanto em nós, quem somos nós para contradizê-lo? Então, só nos resta confiar na nossa capacidade de dar conta de tudo o que surge em nossa vida. Para isso, precisamos adotar posturas que estimulem e mantenham a autoconfiança forte e ativa, pois a falta de confiança em nós mesmos torna nossos sonhos muito limitados. Quem confia em si mesmo tem sonhos grandes. Há algum tempo, fiz uma palestra em uma grande faculdade de São Paulo. No final da apresentação, enquanto eu tomava um suco com os alunos, apareceu um jovem muito entusiasmado que me falou: Doutor Roberto, adorei a sua palestra. Eu penso grande, assim como o senhor. É mesmo? Perguntei contente. E quais são suas metas? Quero ser presidente de uma multinacional. O que mais? Perguntei no embalo. Quero ganhar US$ 1 milhão por ano. O que mais? Quero viajar de primeira classe, ter carros importados. Naquele momento, notei que ele já estava ficando sem ter o que falar. O que mais? Acrescentei. Ele respondeu meio sem graça. Mais nada, isso já está bom. Puxa vida, comentei. Em suas metas de vida não há amigos queridos, uma família gostosa, um espaço para rezar um Pai Nosso em paz? Brinquei com ele. Nós dois temos ideias muito diferentes sobre o que significa ser grande. Eu não costumo pensar na minha vida apenas olhando para as coisas que o dinheiro pode comprar. Aliás, essa é uma das menores riquezas que existem. Há muito mais que isso em nossa vida. Tenho certeza de que, naquela noite, o rapaz dormiu pensando se vale a pena viver apenas para ganhar dinheiro. Somente ter sucesso profissional é muito pouco. Somente ganhar dinheiro não basta. Quem confia realmente em si mesmo, nos seus propósitos e na sua capacidade de ser feliz e fazer diferença positiva no mundo, tem sonhos muito maiores que esses. Existem muito mais tesouros além do sucesso. Há pouco tempo, recebi uma ligação de uma executiva de uma das mais importantes empresas brasileiras. Ela me fez um pedido que achei sensacional. Roberto, gostaria que você fizesse uma palestra para minha equipe, mostrando aos participantes que existe algo mais além do sucesso. Gostaria que eles percebessem que, na vida, o mais importante é fazer parte da história. Aleluia! Vibrei. É muito bom perceber que existem pessoas que entendem que apenas ter sucesso é muito pouco. Neste caso, estamos falando de sucesso profissional. Mas a verdade é que qualquer tipo de sucesso, isoladamente, não é suficiente para dar sentido à sua vida. No campo afetivo, existem homens que contabilizam seu sucesso com o sexo oposto
pelo número de mulheres que conquistaram. Essa é uma atitude muito pequena. O fundamental não é levar a mulher para a cama, mas sim viver uma grande história de amor. Somente o sucesso material é muito pouco para se admirar numa pessoa. É preciso ver se ela tem amigos de verdade, se é feliz, como é seu relacionamento com a família. É muito importante fazer parte da história de vida dos seus filhos, das pessoas com as quais você convive e até mesmo daquelas que talvez nunca venha a conhecer pessoalmente, mas de que, alguma forma, você pôde influenciar na vida. A maior parte das pessoas trabalha apenas para realizar objetivos materiais, sem perceber que essas metas são um ponto de referência muito limitado. Uma meta a ser atingida precisa levar em conta tudo o que está envolvido no trajeto que você percorrerá até chegar lá. Que valor teria, por exemplo, se para atingir a meta de fazer R$ 1 milhão num ano, você tivesse de destruir a vida de sua família ou de seus amigos? Como disse o escritor norte-americano Anthony Robbins, o sucesso sem realização pessoal é fracasso. Concordo plenamente. Também penso que pessoas cheias de riquezas materiais, porém infelizes, são fracassadas. Penso que o sucesso verdadeiro integra amor, negócios, amigos e principalmente paz de espírito. Não dá para dizer que você tem sucesso de verdade se não for feliz em sua vida. Não dá para você considerar que tem sucesso se vive tomando analgésicos e calmantes para suportar o estresse do dia a dia. Ganhar dinheiro é apenas uma das razões do trabalho. A gente tem que trabalhar pelo simples compromisso de realizar nossa missão e de ajudar o próximo. E, principalmente, trabalhar pelo prazer de construir uma história, de fazer parte da vida de uma pessoa, de uma companhia ou de uma comunidade. Quando trabalhamos apenas pelo dinheiro que recebemos, nós nos igualamos a certas espécies de animais de circo, que fazem todos aqueles movimentos e apresentações somente para ganhar um torrão de açúcar no final da atuação. Fazer parte da história. Fazer parte da história é contribuir positivamente para que a vida de alguém seja melhor. É deixar uma marca pessoal nos lugares por onde você passa, de tal maneira que as pessoas se sintam tocadas e estimuladas a se tornar melhores, simplesmente pelo fato de terem estado com você. Entrar para a história precisa ser algo que nasça a partir do amor que você tem no coração, e não simplesmente a partir da sua vontade de ser aplaudido. Quando a pessoa pensa apenas em ter sucesso, abandona sua missão pela metade. Na época do lançamento do filme Dois Filhos de Francisco, Zezé de Camargo e Luciano foram entrevistados pelo apresentador de TV e jornalista José Luiz da Atena. Como responsável pela produção da trilha sonora do filme, Zezé de Camargo havia solicitado a Caetano Veloso uma participação no projeto musical, que contaria a história da família de Zezé. Durante a entrevista, Datena perguntou a Zezé como tinha sido para ele contar com a participação de Caetano nesse trabalho. Zezé respondeu, então, que havia ficado emocionado, mas também muito ansioso, agitado e até mesmo um bocado nervoso
antes das gravações. Afinal, ele estava diante do grande Caetano Veloso, trabalhando lado a lado com ele. Querendo dar tranquilidade a Zezé e realçar a importância do entrevistado, Datena comentou: Mas por que você ficou tão nervoso? Hoje em dia você vende muito mais CDs que o Caetano e seus shows lotam muito mais que os dele. Hoje dá até para dizer que você tem muito mais sucesso que ele. Nesse momento, Zezé de Camargo sorriu e disse: Hoje, qualquer livro de história moderna tem obrigatoriamente de citar Caetano Veloso, porque ele faz parte dessa história. O Caetano fez história, ele é a história. Eu tenho apenas sucesso. Estou trabalhando para um dia também fazer parte da história, mas por enquanto eu só tenho sucesso. Zezé de Camargo tem toda a razão. Essa é realmente uma das coisas mais importantes na vida: fazer parte da história. Uma parte positiva e construtiva que encha de orgulho, satisfação e inspiração as pessoas que vierem depois de nós. Vejo que hoje em dia a meta da maioria das pessoas é apenas ter sucesso, em especial o sucesso material. Mas tenho visto ao longo da minha vida, com todas as vivências que tive e todas as pessoas que conheci, que realmente apenas o sucesso é muito pouco. Percebo que, entre as pessoas com as quais convivo e convivi, as mais felizes são aquelas que buscam se tornar parte da história, dentro daquilo a que se dedicam. Tenho visto sempre que aquelas pessoas que participam efetivamente da história, em especial daquela história que engrandece o ser humano, são as que mais se realizam. É imenso o valor do trabalho daqueles que participam de ações para melhorar a vida de crianças pobres e carentes, a educação dos nossos jovens, de ações que fazem com que a realidade de milhões de pessoas mude para melhor. Isso nos dá uma ideia da dimensão do significado de fazer parte de uma boa história. Você faz parte de alguma boa história? Pense sobre isso. Construir a história. Infelizmente, vejo também que as pessoas ainda perdem muito da vida porque deixam que algumas moedas de ouro lhes criem uma cegueira nefasta que as afasta do verdadeiro significado da vida e do seu trabalho. Existe um exemplo claro desse tipo de comportamento, que é o caso dos jogadores de futebol que saem do Brasil apenas para ganhar dinheiro no exterior e muitas vezes acabam indo jogar em campeonatos menores, sem grande expressão, e caem no esquecimento. É claro que não estou falando de gênios do tipo Kaká, Ronaldinho e outros. Mas quando observamos a maioria dos jogadores, podemos ver que são pessoas que não valorizam sua identidade com o nosso país. E por isso, quando vão para o exterior, acabam sendo esquecidos por aqui. Muitos jogadores, deslumbrados com esses convites, abandonam seus clubes e aventuram-se em busca do sucesso de curto prazo. As manchetes dos jornais e sites esportivos estão sempre mostrando atletas saindo do Brasil, atrás do sonho de fazer fortuna lá fora. São jogadores com muito talento, mas que acabam perdendo a carreira pulando de galho em galho e terminam não fazendo história em nenhum clube ou país.
Entendo que quase todos os jogadores têm um sonho de jogar fora do país e procurem realizar esse sonho. Mas será que eles não estão simplesmente fazendo parte do sonho dos empresários de ganhar dinheiro vendendo jogadores para o exterior, sem se importar com o necessário para que esses atletas tenham uma carreira bem-sucedida? Esses profissionais do esporte esquecem que, embora jogar em outros países dê dinheiro, na verdade, muitas vezes dá apenas dinheiro e, em alguns casos mais raros, um pouco de fama. Mas tem uma porção de desvantagens que só serão sentidas à medida que o tempo passar e o final de sua carreira se aproximar. Pare por um momento e reflita. Você tem pulado de um lado para o outro na vida, sem se dar tempo para participar de uma história? Muitos profissionais trocam de empresas como trocam de roupa, até que chegam aos 40 ou 50 anos e se dão conta de que construíram uma trajetória de falta de compromisso, que os levou a não realizar coisa nenhuma na vida. Não fizeram amigos nas empresas em que trabalharam, nem mesmo sabem como é comemorar a realização de um projeto. Do outro lado dessa história, ainda falando de futebol, temos exemplos como o de Rogério Ceni, do São Paulo, e de Marcos, do Palmeiras. Dois jogadores que passaram a vida toda em um só clube. Tiveram convites milionários para jogar fora do Brasil, mas preferiram fazer carreira nos seus times. Do ponto de vista financeiro, provavelmente eles ganharam menos jogando no Brasil que se tivesse jogado lá fora. Mas são pessoas que entenderam que na vida há outras coisas importantes além do dinheiro. Eles cresceram dentro do seu time e hoje qualquer história do São Paulo tem de falar do Rogério e toda a história do Palmeiras tem de falar do Marcos. Além do mais, mesmo estando no Brasil, eles também jogaram na seleção brasileira e foram campeões mundiais. Ganharam dinheiro, conseguiram respeito pessoal e profissional. Seus filhos cresceram com eles por perto, ficaram onde suas raízes estavam e criaram laços permanentes no meio em que vivem. Esses são dois exemplos maravilhosos do mundo do futebol que sempre faço questão de citar. Esses dois jogadores optaram por fazer parte da história de seus times, sem perder de vista sua história pessoal. Você tem alguma dúvida quanto ao fato de que eles serão lembrados por muito tempo na história de seus clubes? E como serão bem lembrados? Quem tem confiança em si mesmo sempre vai atrás dos sonhos mais inspiradores. Quais são seus sonhos? Não confunda autoconfiança com arrogância. O maior ato de fé acontece quando a pessoa assume que ela não é Deus. Oliver Wendell Holmes. Pode parecer estranho o que está escrito nessa epígrafe, mas a verdade é que tudo que é levado ao extremo causa distorções. Por exemplo, quando uma torcida organizada leva a paixão por seu time ao extremo, surgem as brigas com as torcidas adversárias. Quando um professor se torna arrogante, deixa de ensinar o aluno para usá-lo como alimento para o seu ego. Quando um gerente é vaidoso, passa a não olhar o que acontece com a equipe e seus resultados e a se preocupar apenas em colocar em destaque sua performance pessoal.
Quando um rapaz é convencido, nem mesmo presta atenção aos sentimentos da namorada, pois só fica olhando no espelho, até que um dia a casa cai. Quando sua autoconfiança é distorcida, sem ser balizada pela humildade, você pode facilmente passar para o estágio de arrogância e da prepotência. É preciso aprender a não confundir autoconfiança com arrogância. Para isso, é preciso cultivar a humildade de aceitar que, por mais que você seja competente, sempre vai haver o que aprender e evoluir. A autoconfiança dá vontade de trabalhar, enquanto a arrogância acomoda. A autoconfiança legítima nos dá vontade de trabalhar, de produzir e sempre realizar algo. Dá-nos ânimo para superar os desafios e vontade de compartilhar nossas vitórias com todos. De posse da verdadeira autoconfiança, reconhecemos nosso valor, mas sem nunca deixar de reconhecer o valor dos outros. Sabemos tudo o que podemos, mas entendemos também que poder ainda mais será uma conquista, fruto de um processo de crescimento pessoal. Autoconfiança, por definição, é confiança em si mesmo. Mas qual é a importância de confiar em si mesmo? Quando dizemos que alguém é de confiança, significa que podemos contar com esse alguém em qualquer situação. Então, ter autoconfiança significa que podemos contar sempre conosco. Ou seja, que acreditamos na nossa clareza de propósitos e na nossa capacidade de superação, o que nos leva a fazer tudo para o bem de todos. Dentro de nós temos apenas a semente da confiança em nós mesmos, que precisa ser cultivada. A autoconfiança é aprendida e se desenvolve com base nas nossas habilidades e em nossas ações positivas. Uma chave importante para desenvolver a autoconfiança é a preparação para o desafio. É fazer o que tem de ser feito quando ninguém está nos olhando, mesmo aquelas coisas que mais odiamos fazer. É o que os artistas chamam de bastidores, ou seja, tudo que é feito fora da visão do público, mas que dá sustentação às vitórias. Algum tempo atrás, li uma entrevista do ator Antônio Fagundes, em que ele disse uma frase muito interessante. Muitos querem subir no palco para ser aplaudidos, mas poucos querem ensaiar e se preparar para uma apresentação. É aí que está a grande diferença entre o artista de verdade e o artista de final de semana. Se você perguntar a um músico qual é a base da sua autoconfiança, vai escutar como resposta algo assim: confio na minha performance, porque estudei durante toda a vida, treinei muito, ensaiei tudo o que foi preciso. Já fiz isso muitas vezes e tenho uma equipe bem preparada. Agora é mostrar o que sei. Se você perguntar a um advogado qual a razão de ter ganhado a causa, ele vai responder: muitos anos estudando, praticando e muitas noites estudando o caso. Apenas quem acredita em si mesmo se prepara para valer. A pessoa arrogante vai confiar na ilusão da sua competência e, no momento de decidir, não saberá o que fazer. Já a pessoa insegura, por sua vez, deixará o medo dominá-la e não conseguirá mostrar o que sabe. Somos arquitetos de nosso destino
e a grandeza de nossas realizações depende do tamanho da nossa autoconfiança. Somente teremos sucesso em qualquer empreendimento se acreditarmos em nós mesmos. Essa é a nossa melhor preparação para a vida. A arrogância sabota suas forças. O arrogante gosta de brincar de ser Deus, só que acaba gostando tanto da brincadeira que, com o tempo, acaba acreditando no que diz e passa a se achar Deus, embora não ouse admitir. Reclama para si o direito de fazer tudo o que lhe agrada e não admite que se faça coisa nenhuma que seja contrária à sua vontade. Acha que não há limite para seu poder e que todo o universo está à sua disposição. O homem que veste essa couraça de onipotência põe em risco seu propósito de vida e sua chance de crescimento e evolução, até que um dia descobre seu engano e é lançado de volta à realidade, onde tem de recomeçar a caminhada. Quando o arrogante passa a se sentir Deus, imagina que tem o direito de humilhar os outros e julgar a todos, mas coloca a si mesmo acima da lei. Pensa que, assim como para Deus, tudo lhe é permitido. Porém, quando dá de frente com as derrotas e a vida lhe mostra suas limitações, ele se frustra e desaba do pedestal e se prostra no chão, na mais absoluta impotência. A autoconfiança e a arrogância têm origens muito diferentes, pois, enquanto a confiança nasce do desejo de criar uma vida de amor, a arrogância nasce do desejo de ter poder sobre os outros. A autoconfiança nasce do prazer de ver as pessoas felizes, enquanto a arrogância nasce do desejo de ver os outros ajoelhados aos seus pés. É preciso aprender a distinguir entre autoconfiança e arrogância e ficar atento para manter-se sempre do lado certo. A autoconfiança produz resultados positivos sucessivos, enquanto a arrogância produz resultados negativos e progressivos. Um atleta com autoconfiança obtém uma série de resultados dignos, enquanto o arrogante tem apenas posse. O gerente comercial que tem autoconfiança cumpre suas metas e atinge o faturamento planejado, enquanto o arrogante somente apresenta desculpas e culpa os outros por suas falhas. A pessoa com autoconfiança divide as vitórias com sua equipe, enquanto o arrogante traz para si todas as glórias. O médico que tem autoconfiança agradece a seus auxiliares pelo sucesso da cirurgia, enquanto o arrogante apenas lhes aponta as possíveis falhas. O chefe de departamento que tem autoconfiança prepara sempre seu sucessor, enquanto o arrogante esconde os segredos do negócio às 7 chaves. O homem que tem autoconfiança cumpre seus deveres, enquanto o arrogante apenas reclama seus direitos. O profissional que tem autoconfiança busca se aprimorar, enquanto o arrogante reclama por não ter sido promovido. O pai confiante transmite confiança aos filhos, enquanto o arrogante os coloca para baixo. O marido confiante faz a esposa se sentir amada, enquanto o arrogante a humilha na frente dos amigos. O marido que acredita em si mesmo quer ter uma mulher para amar, enquanto o vaidoso
Quero uma esposa para servi-lo. É muito mais fácil o inseguro desenvolver a confiança que o vaidoso aprender a acreditar em si mesmo de modo ponderado e realista, ou abrir seu coração para as pessoas. Como o arrogante tem medo de que os outros descubram suas vulnerabilidades, ele se fecha para o mundo. A vontade de servir ao próximo e de amá-lo é o primeiro sinal de que a autoconfiança está em seu coração. Já a busca pelo poder é o sinal mais evidente de que a arrogância está por perto. Com qual dessas situações você sente que se identifica mais? Como criar autoconfiança? A autoconfiança é fundamental para quem quer deixar de lado as preocupações e inseguranças. Como na frase de Madre Teresa: sei que Deus somente vai me dar desafios para os quais tenho capacidade. Então acredite, seus sonhos e desafios estão à sua frente porque você tem capacidade de realizá-los. O tamanho das dificuldades não deve paralisá-lo. As preocupações não devem ser freios na sua caminhada. Porque a vida para os inseguros e assustados não é vida, é morte lenta a cada dia. Mas ninguém nasce com autoconfiança formada, nem está condenado a permanecer com escassez de autoconfiança. A autoconfiança pode e precisa ser aprendida, precisa ser construída. Durante o processo de construção e manutenção da autoconfiança, precisamos estar atentos para o fato de que ela se fortifica a partir do desenvolvimento da autoeficácia. O psicólogo canadense Albert Bandura desenvolveu um modelo que nos ajuda a entender como funciona nossa capacidade de acreditar em nosso potencial de realização chamado autoeficácia. O livro do professor Bandura, Autoeficácia, Exercício de Controle, é um tesouro para quem quer se aprofundar no tema. Para evitar confundi-lo, vou continuar usando o termo autoconfiança em vez de usar autoeficácia. Isso é bastante adequado para o propósito dessa nossa conversa. Porém, quero deixar claro que boa parte dessas ideias foram baseadas no trabalho do Dr. Bandura e de seus colaboradores. A autoconfiança é a certeza que você tem de que vai realizar o que prometeu, mesmo sabendo que no meio do caminho surgirão obstáculos. Aliás, obstáculos são sempre convites para sua evolução. Em uma história do jornalista norte-americano Darren Hard, ele conta que o pai o ensinou a esquiar com 6 anos de idade. Quando estava com 8 anos, ele já sabia esquiar razoavelmente bem. Um dia, durante o jantar, ele contou que estava feliz, porque não tinha caído nenhuma vez naquele dia. O pai então respondeu: se não caiu, hoje você não evoluiu. A resposta era exatamente o contrário da que ele esperava escutar. Mas o pai continuou e disse: quem está crescendo sempre vai acabar levando um tombo de vez em quando. A vida é assim, cheia de tombos para quem evolui. O vencedor sabe que, sempre que for batalhar por um novo projeto, os problemas vão aparecer, mas ele confia na sua capacidade de superação. Quando os problemas aparecem, as pessoas de sucesso verdadeiro procuram alguma nova opção para evoluir, seja por meio da orientação de um mentor, seja por um curso de aprimoramento.
buscam principalmente desenvolver suas competências. Não se acomodam com os resultados negativos e muito menos ficam dando justificativas superficiais para suas eventuais falhas. O vencedor une autoconfiança com competência. Ter apenas competência nem sempre é sinônimo de resultados positivos. Porque, se você não confiar em si mesmo, na hora H, a insegurança pode atrapalhar seu desempenho. Mas ter autoconfiança sem ter competência também não funciona, pois é perigoso confiar em um conhecimento que você não possui. Muitas vezes, um profissional com amplos conhecimentos e habilidades não consegue produzir resultados sob pressão, enquanto o outro com menor competência e habilidade, mas com autoconfiança maior, consegue melhor desempenho. Conhecimentos e competências não são garantias de bom desempenho, mas ter somente autoconfiança não é suficiente. Um cirurgião com autoconfiança, mas sem conhecimentos teóricos e práticos, não vai conseguir um bom resultado. A autoconfiança cria a força para persistir e trabalhar até conseguir a vitória. Para você refletir um pouco, como está seu nível de autoconfiança? Você acredita que saberá superar os obstáculos que aparecerem no caminho de suas realizações? Você sabe procurar ajuda para avançar quando as coisas estão dando errado? O desenvolvimento da confiança em si mesmo depende de três variáveis: seus resultados no passado, os resultados das pessoas com as quais você se relaciona e as conversas com pessoas importantes em sua vida. Vamos detalhar um pouco mais essas ideias. Seus resultados no passado. A fonte primordial para a construção de sua autoconfiança são seus resultados anteriores. Vitórias produzem confiança, enquanto derrotas a destroem. Pessoas que foram bem-sucedidas no passado geralmente acreditam em sua capacidade de realizar a mesma tarefa no futuro. Êxitos em tarefas similares geram aumento de autoconfiança, enquanto experiências de fracasso contribuem para reforçar a perda da confiança em si mesmo. Por exemplo, uma profissional de sucesso vai acreditar em si mesma para enfrentar novos desafios profissionais. Mas é importante ter claro que a autoconfiança é limitada àquele tipo de atividade da qual se tem experiência. Uma advogada sensacional que confia em si própria para assumir as causas mais complicadas pode se sentir totalmente insegura na vida afetiva. O mais importante para melhorar sua autoconfiança é aprimorar a interpretação de seus resultados. É perceber que a experiência de fracasso pode ter nascido de fontes diversas, entre elas a falta de competência, a falta de esforço ou simplesmente sorte ou azar para criar os resultados. No caso da nossa profissional de sucesso, certamente ela sabe que quando algo dá errado no trabalho, é necessário aprimorar sua competência, sua dedicação. Mas o fato de não melhorar sua autoconfiança na área afetiva se deve a ela simplesmente pensar que seus problemas são causados pelos homens, que não querem compromisso. Nessa interpretação, ela dá mais valor à ideia de que depende da mudança dos homens que a necessidade de aprimoramento da própria competência afetiva. Quando você assume a responsabilidade por seus resultados
e se dá conta de que é o responsável por sua performance, percebe que pode melhorar seu desempenho. Porém, enquanto você pensar que os outros é que são responsáveis pelos seus problemas, vai continuar não confiando em si mesmo. No caso daquela nossa profissional de sucesso, mas solitária, ela apenas vai ter a famosa sorte no amor quando assumir que precisa ser mais competente, evoluir mais e dedicar mais tempo à vida afetiva. Resumindo, é importante organizar-se para conseguir vitórias, pois elas vão ajudar você a confiar mais em si mesmo. Mas como conseguir isso? Desenvolvendo uma autoanálise para conhecer seus pontos fracos e poder evoluir. Como dizem os orientais, só tem uma coisa mais importante que conhecer seus adversários: conhecer a si mesmo. Resultados das pessoas com as quais você se relaciona. As pessoas com as quais você se relaciona são fundamentais para sua autoconfiança, pois acabam sendo modelos para seu modo de ser. Vencedores lhe mostrarão como ser um vencedor, enquanto perdedores lhe ensinarão os caminhos das derrotas. No caso de pessoas que tiveram modelos de lares felizes, é mais fácil para elas acreditar que é possível criar um lar feliz. Já no caso daquela pessoa que viveu a infância em uma família destrutiva, ela pode acreditar que ter um lar feliz é algo perto do impossível. A experiência de modelação é que vai facilitar a um músico brasileiro tocar bem samba e um norte-americano ser um bom em jazz. Esse mesmo fenômeno é que vai explicar por que no Brasil se formam milhares de jogadores de futebol espetaculares e nos Estados Unidos formam-se mais jogadores de basquetebol. O que as crianças veem os adultos fazendo como rotina as estimula a acreditar que também são capazes de realizar. A neurociência tem falado muito sobre os neurônios espelhos. São neurônios especiais que são estimulados quando assistimos alguém realizar determinada ação. Nossos neurônios espelhos, em outras palavras, imitam o comportamento das outras pessoas, como se nós mesmos estivéssemos realizando aquelas ações. Por exemplo, se a pessoa vir um guitarrista tocando errado, vai ter a mesma postura e também vai tocar errado. Quando um estagiário tem a oportunidade de trabalhar em uma empresa em que todos agem produtivamente, seus neurônios serão estimulados dessa mesma maneira, como se a própria pessoa estivesse realizando a ação. Da mesma forma, quando esse profissional estagia em uma organização onde as pessoas mentem, seus neurônios espelhos vão reagir como se ele próprio estivesse mentindo. Tudo que o estagiário vive na empresa acaba por influenciar seu comportamento. Ele vai aprender a agir do mesmo modo que os outros profissionais que lhe servem de modelo. A frase de Sócrates continua mais verdadeira que nunca. Dize-me com quem andas e direi quem você é. São as influências sobre seus neurônios espelhos que fazem com que você assuma para si as ações das pessoas que estão ao seu lado. Algumas questões para você refletir. Como são seus companheiros? São pessoas que investem em si mesmas para serem seres humanos melhores? São pessoas dignas de admiração?
conversas com pessoas importantes em sua vida. As conversas com pessoas importantes em sua vida são fundamentais para a sua autoconfiança. Quando alguém que você respeita aprova ou desaprova uma atitude sua, esse julgamento pode interferir em sua autoconfiança. As expectativas em relação ao seu desempenho, vindas de pessoas importantes para você, como familiares, professores e treinadores, acabam influenciando em sua autoconfiança, principalmente quando o que eles dizem a seu respeito vem acompanhado de um forte estímulo emocional. Quando um treinador inseguro grita com um atleta que ele não vai conseguir ganhar a prova, é bem provável que o atleta tenha dificuldade de acreditar em sua capacidade de vencer. Da mesma maneira, quando um treinador confiante olha nos olhos do atleta e diz que ele vai ganhar a prova, esse estímulo passa a influenciar sua crença na vitória e melhora sua autoconfiança. Portanto, é fundamental ouvir pessoas positivas que nos estimulem de maneira correta. Outra grande influência em sua vida são as pessoas queridas que pertencem ao seu passado. A voz da mãe que diz que o filho não será grande coisa na vida fica ecoando na mente da pessoa e interfere em seu desempenho. Da mesma forma, a voz dela dizendo para o filho se acalmar, que tudo será resolvido também, permanece viva na memória, porém causando efeitos muito mais positivos. Em relação a essas influências do passado, o que precisamos fazer é buscar valorizar as pessoas que nos estimulam e perdoar aquelas que nos diminuíam. Alguns sinais de como está sua autoconfiança. Quanto melhor sua autoconfiança, melhor será sua maneira de se posicionar em relação aos desafios. Para quem tem boa autoconfiança, um desafio de grandes proporções representa uma oportunidade a mais de superação e crescimento. Para quem tem baixa autoconfiança, porém, o menor dos empecilhos representa um sinal para desistir. O fato de confiar em você mesmo interfere positivamente em muitas das escolhas em sua vida e o lança rumo a metas desafiadoras. Se você estiver com baixa autoconfiança, porém, sua tendência será escolher metas limitadas. Por exemplo, se você não acreditar em si mesmo, vai acabar namorando a garota mais fácil de conquistar e não aquela que ama de verdade. Vai escolher a carreira baseada na faculdade mais fácil de passar no vestibular e pode acabar se acomodando em uma empresa na qual não gosta de trabalhar, só porque ela lhe dá segurança de emprego. A escolha de suas ações. Confiar em você mesmo ajudará muito na escolha das ações que você vai realizar. As pessoas tendem a escolher as atividades nas quais se sentem eficazes e evitam aquelas nas quais não o são. Por isso, mudar fica muito difícil para quem não acredita em si mesmo. Se um rapaz teve uma educação muito machista e não confia em si mesmo, vai acabar mantendo também um comportamento machista e se justificando, dizendo que é assim porque aprendeu com o pai. Uma dona de casa que não confia em si pode não conseguir trabalhar fora e justificar sua insegurança acusando o marido, dizendo que ele a obrigou a parar de trabalhar quando nasceu o primeiro filho. A internet está mudando radicalmente a maneira de conduzir os negócios. Muitas pessoas sem autoconfiança
não conseguem se adaptar a essa nova maneira de trabalhar e acabam fora do mercado. Nas empresas, costuma-se dizer que profissionais são contratados por seus currículos e demitidos por suas atitudes. Na verdade, podemos dizer que eles são demitidos pela falta de autoconfiança para arriscar novas ações. Quando as mudanças aparecem em sua vida, confie em você mesmo. Estude bastante. Peça ajuda quando precisar e trabalhe forte. Depois de algum tempo, você vai perceber que as novidades se tornam rotina. Quantidade de esforço e resistência à adversidade. Quem tem autoconfiança batalha mais para realizar seus objetivos. Resiste melhor às dificuldades e recupera-se mais rapidamente dos resultados adversos. Como exemplo, podemos citar vestibulandos de faculdades concorridas, que fazem o exame vestibular várias vezes, até conseguirem realizar seu sonho. Ou pais de filhos que têm doenças graves, mas não desistem de lutar para conseguir sua recuperação. Há pouco tempo, tive a oportunidade de conhecer uma senhora que comemorava os resultados dos exames de um câncer contra o qual lutou por diversos meses. Ela estava curada. Sorrindo, a senhora simplesmente falou: "Eu tinha certeza de que eu era mais persistente que ele." Padrões de pensamento e reações emocionais. Pessoas mais autoconfiantes mantêm serenidade e pensamentos positivos. Não se desesperam quando surgem os problemas e, principalmente, mantêm-se focadas no que precisam fazer. Já as que se acham menos eficazes tendem a ficar nervosas e muitas vezes agressivas na hora da pressão. Você já observou pais inseguros quando um filho apresenta um problema? É uma briga atrás da outra e a família passa a ter dois problemas: o do filho e o dos pais inseguros. Você já viu um marido inseguro apaixonado pela esposa? Qualquer briga e ele ameaça terminar o casamento. Parece uma criança mimada, querendo voltar para a casa da mãe. Talvez essa atitude não seja a que ele quer ter, mas é o que ele faz porque não tem serenidade para procurar superar as dificuldades. A conquista dos resultados. Pessoas com maior autoconfiança conquistam grandes vitórias por várias razões. Lutam mais, estudam mais, superam os desafios, mudam quando é preciso, pedem ajuda e, principalmente, persistem até conseguirem o que querem na vida. Agora pare por um instante e responda a essas perguntas. Você escolhe fazer o que precisa ser feito para realizar seus sonhos ou simplesmente prefere ficar apenas com o que sabe fazer? Você mantém a dedicação quando os problemas aparecem? Como estão seus resultados? Você procura outras opções quando os resultados não estão acontecendo do jeito que você os planejou? Tudo começa e termina em sua mente. O que isso significa, Roberto? Sua autoconfiança é que vai determinar as metas que você criará para a sua vida. Um jovem sem confiança em sua capacidade criadora somente pensará em dinheiro, enquanto outro que tenha mais autoconfiança vai se propor uma vida de felicidade e realizações. A confiança em si mesmo definirá
a elaboração de seus resultados. Quando eles são positivos, é fácil celebrar, mas quando forem negativos, apenas quem tem boa autoconfiança é que vai procurar fórmulas para evoluir com a situação. Aqueles que não têm confiança em si vão simplesmente procurar dar uma desculpa para justificar suas falhas e acusar alguém por não terem dado certo, ou ainda desistirão de suas metas. A qualidade do seu comprometimento e de suas ações depende do que está dentro de sua mente. Tudo começa com você dando a si mesmo um voto de confiança e acreditando que pode melhorar como pessoa e passar a desfrutar melhor de sua vida. Como disse o escritor alemão Johann Wolfgang, somente quando uma pessoa aprender a acreditar em si própria é que ela saberá o que é viver.